Tudo começa quando Roberta e Jerônimo se encontram, e ela fala que está na fazenda de seu futuro cunhado, e que sua irmã não perde tempo para trocar de homem, e diz que elas são muito diferentes. Mas Jerônimo fala que ela também não se comportou bem com Rafael, e nisso Marina chega e cumprimenta Jerônimo, e Roberta reconhece a doutora e fica incomodada. Marina cumprimenta ela, e Jerônimo lembra que elas já se conhecem, e então Roberta pergunta o que ela está fazendo ali, e a doutora fala que seu tio é o padre da cidade, e foi comemorar o aniversário dele, e imagina que Roberta tenha ido visitar sua irmã. Roberta fala que pelo visto ela está sabendo muito da vida dela. Mas Marina fala que sabe por casualidade, e não porque tem interesse, e então Roberta pergunta se Jerônimo e ela são amigos, mas eles não respondem e vão. E então Roberta fala que não gosta nada de ver essa aproximação entre a doutora e Jerônimo. Por outro lado, Branca é fechada pela polícia e tenta fugir, mas os policiais a seguram, e ela tenta subornar dizendo que pode dar muito dinheiro para eles. Mas o detetive chega e fala que ela está presa por fazer transferências contra a empresa Monterrubio. Enquanto isso, César chega na casa de Constanza e é recebido por Adriana, que fala para ele que sua madrasta não está. Mas César fala que só foi até lá para falar com ela rapidinho. E os dois trocam olhares. O celular de Adriana começa a tocar, e então César pega para ela. E Matias conta que já prenderam Branca, e então Adriana fica muito feliz e conta para ele que em breve seu pai deve sair da cadeia. E então eles comemoram, e César se empolga e dá um beijo em Adriana. E nesse meio tempo, Constanza fica muito feliz quando Gonçalo fala que em breve Honório pode sair da cadeia. E Regina fala que fica muito feliz por Honório, e que graças a Deus essa mulher terá seu castigo, e espera que um dia Pepa também tenha o seu, porque sua mãe foi embora desse mundo com medo que essa mulher fizesse mal a ela. Gonçalo garante que ela não está sozinha, e fala que vai procurar um detetive para dar continuidade na busca pela filha dela, e garante que vai protegê-la. E então Constanza fala que todo cuidado é pouco, porque o inimigo pode estar mais próximo do que a gente imagina, e um exemplo disso é Branca. E Gonçalo fala que eles vão se precaver. Constanza fica pensando, e não sabe como vai fazer para descobrir se Pepa é fina, e que não pode dar nenhuma pista para Regina sem saber se isso tem fundamento, porque não quer dar falsas esperanças a ela. No consultório, Marina fala ao telefone com uma paciente, e depois se desculpa com Jerônimo dizendo que é toda dele agora. E então Jerônimo fala que não quer que ela se sinta usada por ele, e que não quer fazer dela seu refúgio, mas Marina fala que ele a conquistou, e que abriu a porta do coração dela sem pedir, e então quer saber se ele quer continuar nessa aventura, mas deixa claro que sabe o que está dizendo, e não está esperando o amor dele. E então Jerônimo começa a se lembrar de Renata dizendo que estava com Augusto, então fala que sim, e resolve entrar nessa com Marina. A Adriana pergunta se César não gostou do beijo, e ele diz que sim, mas não entende o porquê fez isso e garante que ama Constanza, e Adriana fala que está na cara que Constanza continua amando seu pai, e dá para ver pela forma que ela se preocupa com ele. César fica pensando, e Adriana diz que jamais imaginou que isso aconteceria entre eles, mas que tem certeza que o beijo dele foi sincero, e César diz que sim, mas precisa colocar seus sentimentos no lugar, e então aproveita que a funcionária da casa chegou e resolve ir embora,
e Adriana fica pensativa. Na cruz de amor, Augusto pergunta para Renata por que ela pediu a anulação do casamento na igreja, e ela explica que Jerônimo a enganou, porque disse que se casou por amor, mas não era verdade, e então Augusto pergunta se ela se casaria com ele na igreja, e Renata diz que sim, mas prefere esperar um pouco. Augusto diz que tudo bem, e então pega uns papéis e fala que ali está o presente de casamento dela. Mas Renata fala que não precisa, porém Augusto fala que é necessário, porque eles precisam viver em uma casa, e que pode ser na cidade do México, para assim eles criarem seus filhos. E então Renata fica emocionada e pensa que Jerônimo nunca falou de filhos com ela. No consultório, Jerônimo e Marina fazem um trato de sempre falarem a verdade um para o outro, e ela deixa claro que entre eles não vai ter engano, e Jerônimo diz que não sabe se vai conseguir esquecer Renata, e Marina fala que eles vão viver um dia após o outro, e então os dois se beijam. E nisso, Roberta está lá fora preocupada, dizendo que para uma consulta ele está demorando demais, e quer saber o que Marina deve estar falando para ele. Por outro lado, a mãe de Carlos fala que ficou sabendo que a Bonita e Cruz de Amor são as fazendas mais bonitas dali, e Carlos diz que é verdade, e que vai levar eles agora para conhecer a Bonita. E então eles comentam que nem acreditam que mais tarde irão pedir a mão da noiva dele. Na fazenda, Matilde arruma a mesa com Manuela e Karina, e então elas comentam que aquela noite vai ser muito especial, e Matilde fala que está muito feliz, e que nem acreditou quando os pais dele disse que ela já é parte da família. E Manuela comenta que ninguém diria que Carlos conquistaria ela. Karina deseja que a amiga seja muito feliz, e Matilde fala que sempre sonhou em ter sua família, e que está gostando muito da ideia de chamar alguém de meu marido. E então elas dão risada. De volta ao consultório, Marina fala para Jerônimo que está cheia de consultas marcadas, e ele fala que é natural, porque é uma médica muito linda. E então Roberta chega e fica olhando os dois se beijarem, e pensa que trocaram a irmã dela bem rápido, e nisso Jerônimo fala que vai embora. Então Marina diz que vai acompanhar ele, e nisso Roberta se esconde lá fora, e Jerônimo e Marina se despedem. Roberta chama pela doutora e ela pergunta o que Roberta ainda está fazendo ali, e ela fala que estava esperando, porque precisa conversar com ela. Enquanto isso, Renata escuta um celular tocar e percebe que é de Roberta, e então vê que é sua mãe, e comenta que ela nunca ligou para saber dela, e então desliga, e pensa que seu pai tirou o telefone dela e não o de sua irmã, e então deixa pra lá. No consultório, Roberta pergunta para Marina como ela consegue estar naquele lugar, sendo que tem um consultório maravilhoso no México, e então Marina fala que tem certeza que ela não foi ali para falar isso. Então Roberta fala que espera que ela não tenha comentando nada sobre a perda do bebê dela com Jerônimo. E Marina fala que tem ética profissional, e não comenta nada de seus pacientes com outras pessoas. Roberta fala que precisa advertir ela, porque já viu que ela está muito agarradinha com Jerônimo, e fala que ele é um Dom Juan, que andou com ela e também com sua irmã, e a levou para a cama dizendo que queria ter um filho. Marina fala que não quer saber da vida sentimental dela, e que Jerônimo está livre e ela também, e então diz que Roberta já pode ir embora, e então ela sai furiosa e Marina fica pensativa. Por outro lado, Jerônimo está em uma praia e pensa em Renata, e que precisa tirar ela de sua vida urgentemente,
para se dar uma nova oportunidade. A noite chega. E na Bonita, Matilde e Jerônimo recebem os pais de Carlos, e eles a elogiam. E Jerônimo fala que ela é uma excelente mulher, e vai fazer o amigo dele muito feliz. E então Matilde pergunta se eles querem beber algo, mas Jerônimo manda ela sentar, porque não é dia dela servir, porque é a rainha da noite. E enquanto isso, Renata e Augusto chegam querendo saber por onde Roberta estava, e ela fala que foi passear pelos vinhedos. Mas Augusto reclama dizendo que ela está debaixo da responsabilidade dele e Roberta fala que não precisa de proteção. Renata chama a atenção dela dizendo que ela não pode ficar assim, porque aquela é a casa de Augusto e precisa respeitar as regras. E então Roberta diz que tudo bem, e fala que eles nem imaginam quem ela encontrou no povoado, e conta que encontrou com Jerônimo e Marina, e ficou muito surpresa, porque eles estavam aos beijos, e deixa Renata incomodada. De volta Bonita, Marina chega e fala que Lázaro já está vindo e que está muito nervoso, e então o pai de Carlos fala que não sabe o porquê ele está nervoso, mas acha que é melhor eles começarem logo, e que está muito feliz por estar na fazenda dele, e quer pedir a mão de Matilde para se casar com Carlos. Jerônimo fala que fica muito feliz, mas ele não é a pessoa indicada para dar a mão dela. E então Lázaro chega e se apresenta como irmão de Matilde e capataz da fazenda. E então os pais de Carlos ficam surpresos e perguntam se Matilde não é irmã de Jerônimo. Mas Carlos diz que não, e sim de Lázaro. Então a mãe dele fala que seu filho não pode se casar com uma serventa e deixa o clima péssimo. Na cruz de amor, Roberta quer saber de Renata o que ela acha de Jerônimo já estar com outra mulher, e Renata fala que eles já estão divorciados e Jerônimo pode refazer sua vida com quem quiser, e então fala que não quer saber nada sobre ele, e pede para Roberta não falar mais nada sobre a vida dele. Roberta fala que ela não precisa falar nesse tom, e que desse jeito só mostra o contrário, e que Jerônimo a importa muito, e então sai da mesa. E Renata fica chocada e então Augusto fala que dessa vez precisa concordar com a irmã dela. Matilde, muito abalada, se levanta e sai da sala. E então Lázaro fala que não vai permitir que sua irmã seja mais humilhada, e que é uma pena que os pais de Carlos estavam esperando por uma garota rica. E então o pai pede para Lázaro não os levar a mal, porém fizeram uma grande confusão. Mas Carlos fala que não vai permitir que humilhem sua futura esposa. Lázaro fala que eles não perceberam o grande coração que sua irmã tem, e então pede licença e sai da sala. E nisso Carlos surta dizendo que eles causaram aquela confusão toda. E então Jerônimo fala que eles têm muito o que conversar e sai com Marina, e deixa eles sozinhos. Na cozinha, Lázaro fala para Matilde não chorar, mas ela fala que não consegue porque foi rejeitada por ser pobre. Mas ele diz que isso não é problema deles. E nisso Carlos chega e fala para Matilde que a ama, e que vai levar seus pais e depois voltar para pedir a mão dela sozinho, mas Matilde fala que não, porque não quer mais festa. Manuela tenta ajudar, mas Lázaro fala que sua irmã tem razão, porque não está em clima de festa. Mas Carlos fala que vai se casar com ela custe o que custar, e Matilde pede para ficar sozinha. E então todos saem, e Carlos fala que a ama, e que já volta para eles conversarem, e então tenta dar um beijo nela, mas Matilde se afasta. Na igreja, o padre termina a missa de Álvaro, e então Alzira espera por Carina, que comenta que não imaginou que ela fosse às missas dele,
mas Alzira fala que não foi por causa do doutor, e sim por ela, e então o padre se aproxima e fala que as duas têm conversas pendentes, e fala para eles se acertarem e depois fecharem a porta da igreja. O padre sai, e então Alzira pede por favor para Karina perdoar ela, porque não pode viver em paz, e quer a amizade dela de volta, e Karina fala que a perdoa, mas ela traiu sua confiança, e Alzira fala que não vai desistir, e que vai lutar para elas serem amigas de novo, e então vai embora. Enquanto isso, Carlos leva seus pais para casa, e fala que no dia seguinte eles podem ir ao aeroporto. E a mãe dele tenta o convencer que eles estão certos, porque ele e Matilde tiveram uma educação diferente. Mas Carlos fala que eles se amam, e garante que vai se casar com ela, e então o pai fala para a mãe não insistir, porque Carlos não vai mudar de ideia, e eles também não, e então Carlos vai embora. Por outro lado, Matilde fala que vai dormir, mas Manuela pergunta se ela não vai esperar por Carlos, e ela diz que não, e então Lázaro fala que Carlos a ama, mas Matilde diz que os pais dele não aceitam, e que ela está maldita, porém Lázaro fala para ela não falar besteiras, e que ele não está esperando a aprovação dos pais, e então diz que o amor deles precisam estar acima de tudo, e Matilde volta a chorar muito. E nisso Jerônimo leva Marina para casa, e ela agradece pelo tempo que passaram juntos, e então eles se beijam, e nisso o padre vê os dois juntos, e quando Marina entra em casa, ele pergunta o que está se passando entre ela e Jerônimo. Marina fala que eles estão ficando, e o padre quer saber o que é isso. E ela explica que é uma espécie de início de namoro, e que eles estão se conhecendo, mas o padre chama a atenção dela dizendo que ele é casado, mas Marina diz que ele é divorciado, e que Renata já estão com outro, e ele também pode refazer sua vida. O padre fala que ele continua casado perante Deus, e que não aprova que ela esteja com ele, mas Marina fala que esperou anos pelo amor, e que agora que chegou não vai desperdiçar, e então vai para o quarto, e o padre fica se perguntando o que vai fazer com essa garota. E nesse meio tempo, Renata pensa em Jerônimo e tenta se convencer de que não o ama mais, e então calça suas botas e sai do quarto. Carlos vai até o quarto de Matilde e fala que pediu para ela o esperar, mas ela fala que é melhor eles conversarem no outro dia, mas ele não acha certo, e fala que vai esperar ela na cozinha. Renata está andando com sua égua, quando vê um farol e percebe que é Jerônimo, e então ele sai do carro e ela pergunta o que ele está fazendo ali, e os dois ficam se encarando. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.